Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso 7º dia de aula, de homilética 1 e 2, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, estamos concluindo aqui os slides do sermão expositivo. Então, acabamos de ver há pouco sobre o sermão baseado em verbos, que eu achei muito significativa essa lembrança, né? Inclusive o texto aqui não é João, é Josué 7:21, que é a história de Acã, quando ele pega a capa babilônica e utensílios de ouro que não poderia ter pego, tá bom? E agora o próximo modelo de sermão, eu sei que não é muito comum, mas é um outro que são sermões baseados em hinos. Então, leia para nós, irmã Elisângela, por gentileza. Cada vez que a minha fé é provada. O benefício do sofrimento. 1. Ele nunca te deixa aonde te pega. Há um elevo em você porque sempre produz algo. 2. Ele é um processo de assemelhamento gradativo com Deus. 3. Ele abre novas possibilidades, liberando o poder criativo do Espírito. Deixa eu fazer um comentário aqui, meus irmãos. Tomem muito cuidado. Lembra da história do elefante, irmã Elisângela, que na última aula até a irmã trouxe aquela ilustração? Tomem muito cuidado, irmãos, para que vocês não peguem uma história e tentem, em cima daquela história, rechear com a Bíblia e assim pregar. Perceba, a gente está pegando uma história, um acontecimento, uma ilustração, e depois a gente está pegando a Bíblia, enchendo de Bíblia e pregando. Num primeiro momento, para o ouvinte leigo, ele até pode gostar, mas para uma mente crítica, eu diria que tal criatividade é um pouco perigosa. Por que perigosa? Porque se eu sou uma pessoa mal intencionada, ou quem sabe um pouco herético, eu vou pegar a visão, eu vou pegar a profecia, eu vou pegar a voz da minha consciência, que eu falo que é Deus, e vou colocar textos bíblicos e vou ensinar. Percebam o perigo que eu posso estar incorrendo. Lembram nas aulas de homilética que nós tínhamos as duas escolas, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia? Sendo que na escola de Antioquia eles interpretavam a Bíblia de forma literal. Na escola de Alexandria interpretavam por meio da alegorização. Num primeiro momento, eu até expliquei que tanto Jerônimo e principalmente Agostinho, que era da escola alexandrina, da escola da alegorização, eles usavam esse método, mas percebam, eles eram fiéis à Bíblia. A alegorização era só mais um apetrecho. Mas depois de Agostinho, depois, principalmente ali, do início da Idade Média, a Igreja Católica usa da alegorização para sustentar o quê? Seus dogmas e as suas heresias. E aí a Igreja se perde, como conhecemos. Então, aquilo que fazemos, num primeiro momento, pode até não ser errado, mas se torna um pouco perigoso. Por exemplo, aqui eu não vou dizer que seja errado utilizar de um hino para poder trazer uma mensagem, um estudo. Mas, ao mesmo tempo, eu posso incorrer em alguns erros, principalmente nos nossos dias, que os nossos hinos, eles são tão mercantilistas e tão egocêntricos. É tudo para eu, para mim, para minha conquista, para minha vitória. Ou seja, eu posso incorrer numa mensagem também mais egoísta, se baseando no hino egoísta, para não dizer no hino que vai ali, eu diria, quem sabe, por um caminho até um pouco estranho às páginas da Bíblia. No entanto, sendo um pouco mais doce, baseado nesse hino, por exemplo, acaba sendo uma reflexão, uma mensagem até útil, né? Esse hino, cada vez que a minha fé é provada, é um hino muito bonito, admitamos. Então, dá para a gente basear uma mensagem com hino? Dá. Vamos melhorar aqui. Vamos pegar os hinos da harpa cristã e do cantor cristão. Aí pronto. Hinos lindíssimos.
Vamos pegar os clássicos hinos protestantes, lindíssimos. Dá para a gente fazer apontamentos, ou quem sabe, divisões da nossa mensagem, ou quem sabe uma mensagem? Dá. No momento específico, dá para se utilizar. Ou seja, é um outro tipo de sermão. É ou não é? Pode ser útil, pode ser uma boa introdução de um sermão, pode ser uma boa conclusão. Spurgeon, ele costumava muito citar os hinos nas suas mensagens. Então, enquanto ele estava pregando, em algum momento, ele recitava alguma estrofe de algum hino clássico. Ou seja, dá para se fazer isso, isso é muito bom. Quando o irmão ou a irmã ainda tem, eu diria, o dom de poder cantar, ele ainda pode pegar o seu violão, o seu teclado e ainda finalizar com o hino. Se eu não me engano, foi o Tomé, né, Tomé, que concluiu uma mensagem com hino, não foi, esses dias atrás? Com hino, foi uma das mensagens, eu cantei aquele... Acho que é Como é Precioso, né, irmão? Eu acho que foi... eu lembro que foi você. Eu achei lindo, porque, perceba, o Tomé também gosta dessa área do louvor. E o pastor, muitas vezes, ele pode fazer isso. Mesmo que ele não tenha a aptidão, ou o pregador, ele pode chamar o ministério de louvor. Ele já pode, por exemplo, dar aquele hino, falar, irmãos, eu gostaria que no final da mensagem cantassem esse hino. Ou seja, é um desfecho também muito bom, tá bom? Então fica aqui esse outro modelo. Tudo bem até aí? Prestar atenção sobre quando a gente pega uma história, um acontecimento, e faz desse acontecimento a base para a nossa mensagem. Não estou dizendo que você não possa fazer isso, irmãos, não é isso. Até porque, de repente, o acontecimento vai ser a base para você mostrar a profecia. Então, de repente, eu não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas tome cuidado. Porque se nós não tomarmos cuidado, a gente pode pegar histórias, pode pegar cortes e pode pegar texto fora de contexto. Esse que é o perigo. Mas fazendo um exercício correto, eu não vejo problema algum, tá bom? Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. E outros modelos, leia para nós, minha irmã. Irmã Elisângela, por gentileza. Outros modelos. Resumo de um livro. Crescimento Natural de Igreja. Christian Schwartz. 8 marcas de qualidade de uma igreja. 1. Liderança capacitadora. 2. Ministérios orientados pelos dons. 3. Espiritualidade contagiante. 4. Estruturas funcionais. 5. Culto inspirador. 6. Grupos familiares. 7. Evangelização orientada pelas necessidades. 8. Relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Então, aqui é resumo de um livro mesmo. Por exemplo, é uma mensagem. No caso, esse slide está se tratando desse livro, tá, irmãos? Esse livro. Esse livro é um estudo muito bem feito pelo nosso irmão Christian, onde ele estudou, pesquisou, viajou, e ali ele montou seus cases, dizendo que uma igreja que tem um crescimento natural, ela tem essas 8 marcas de qualidade. Vocês concordam que esse livro e esses temas são assuntos mais para uma classe de obreiros, uma classe de liderança, aonde o pastor vai trabalhar essa temática de uma forma mais objetiva. Então, pode ser feito isso? Pode. Por exemplo, quando eu dou aula aqui de liderança, eu uso esse livro. Um dos temas da minha aula de liderança é esse livro. Aqueles irmãos que forem fazer o bacharel, há um módulo nosso que é o módulo de liderança. E dentro das pautas, dos temas, eu trabalho sobre esse livro. Perceba, é um assunto mais dirigido a quem? A seminaristas, a obreiros, a pastores. Concorda que não tem muito a ver eu falar desses temas num culto de domingo, onde é uma mensagem aberta para toda a igreja?
Pode ser útil, pode, claro, não vai ser inútil, mas é liderança capacitadora, ministério orientado pelos dons, é um assunto mais para a igreja, né? Não para o visitante, não para aquela pessoa que sofre, né? Tá bom? Então, é um outro modelo de pregação, que é uma pregação voltada a um ensino, tá bom? E, para a gente estar aqui concluindo, outro modelo, leia para nós, minha irmã. Outros modelos, cronologicamente, sem interrupções, começando em Gênesis e acabando em Apocalipse. Então, aqui a gente tem, né, esse tipo de modelo que era o mais usado por Calvino e o que é ainda hoje usado por muitos pastores que amam estudar a Bíblia e gostam de passar esses estudos às suas igrejas. E, continuando aqui, conclusão, pode ler, menino? Conclusão. Pregue a verdade do teu Deus, você é a boca da Bíblia. Alguém já disse também, meus irmãos, que nós seremos a única Bíblia que muitos lerão. Você possivelmente será a Bíblia viva, ou a carta viva de Deus, que muitos lerão. Num primeiro momento, a pessoa ela é antirreligiosa, ela detesta a religião, cristão, mas a sua vida e a minha, e o nosso comportamento vai ser a grande mensagem que vai sacudir essa vida. Então, seremos a Bíblia viva, pregando em atitudes para aquela alma até a conversão dela. Depois que ela se converter, aí pronto, ela vai se apaixonar de cabeça pela Bíblia Sagrada. Então, que a gente possa ser fiel à palavra de Deus, tá bom? Vamos agora mergulhar nos 3 modelos mais usuais. Vamos lá? Então, eu quero mais uma vez pedir, quem tinha lido para nós foi o Tomé, né? Então, agora, irmãos, a gente vai fazer uma lição de casa juntos, tá? A gente vai fazer essa lição de casa juntos. Espera lá, deixa eu abrir aqui minha Bíblia em Kindle novamente. Deixa eu abrir lá aqui. Só um minuto. Aqui. Deixa eu só abrir aqui, só um segundo. Vou pedir para o Júnior ler para nós, Júnior. Leia novamente, Júnior. Aqui o Salmo 56. Só que agora, Júnior, o que eu vou pedir para você, né? Você vai ler o Salmo 56. E nós vamos criar 3 sermões juntos, tá, meus irmãos? 3 sermões juntos. Deixa eu tentar diminuir aqui. Está dentro... Isso aqui, joia. Aqui, ó, 56. Não deu. Tem problema. Leia para nós, então, Júnior, Salmo 56. Tem misericórdia. Nós vamos agora criar, só uma interrupção, Júnior. Nós vamos criar agora o quê? Nós vamos criar um sermão temático baseado no Salmo 56, um sermão textual e um expositivo. Eu sei que o temático, já vou até antecipar algo aqui para vocês. Ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por que ele vai dar mais trabalho? É bem simples. É bem simples. Porque, de fato, a gente já está buscando um texto, que é o Salmo 56. Logo, eu estou já me condicionando a um texto. Por isso que fica um pouquinho mais difícil. Não sei se vocês conseguem me compreender. Se eu estou querendo utilizar o Salmo 56 como um sermão temático, eu vou estar agora abrindo nessa versão, que é a Corrigida Fiel, simplesmente por meios didáticos, porque aqui na Bíblia Corrigida e Fiel não tem o título, tem? Não tem. Mas a gente vai pegar emprestado, logo na sequência, as outras versões que trazem título. Então, nós estaremos agora lendo esse texto, e eu quero partir de um
texto para a gente criar 3 sermões, sendo que o temático, lembra, é o que tem um tema, e do tema a gente deriva, né, as nossas divisões. Vai ser um pouquinho mais complicado o temático, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Então, leia para nós aqui, Tomé. Dá para ler? Ou melhor, é o Júnior, né? Ok. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, e me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Não temerei que me possa fazer a carne. Todos os dias torce as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, esconde-se, marca os meus passos, como aguarda a minha alma. Porventura escaparam eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graça, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Ótimo. Depois dessa leitura, vamos imaginar a seguinte hipótese. Você leu o Salmo 56, você ficou refletindo e meditando sobre essa oração, esse poema de Davi, essa canção que também é uma oração, lembrando que cada hino acaba sendo uma oração cantada, uma oração melódica. E você, depois dessa leitura, sua devocional, nasce no seu coração talvez um tema. Qual seria o tema? Vamos lá, então, vamos trabalhar junto. Qual seria o tema que vem ao coração dos irmãos assim de bate-pronto? Vamos lá, Beatriz. Coloca aí seu tema. Confiança em Deus. Confiança em Deus, olha aí. Várias vezes aqui. Confiança em Deus, gostei. Vamos lá, Tomé, qual é o título ou o tema? Vamos pôr como tema, porque é um tema geral, né? Tomé, qual é o que vem no seu coração como tema? Oração. 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 Mas tenta especificar um pouco mais. Oração. É oração de ações de graça aqui? É oração por... A oração por socorro, né? Ah, isso, é isso daí. Então, perceba, ó, eu fiz questão de provocar essa resposta no irmão, porque oração abre mais. Muitas são as orações. Pode ser oração de ações de graça, de intercessão, pode ser um clamor em prol de alguém, mas nesse caso, uma oração de desespero, uma oração de fato por socorro. Ó, já temos 2 temas, ó. Confiança em Deus e oração por socorro. Vamos lá, Elisângela. A misericórdia de Deus sobre a minha vida? Opa, claro. A misericórdia de Deus sobre a minha vida. Joia. Júnior. A perseguição e a confiança em Deus. Olha só, a perseguição e a confiança. O que mais? Como que é? Deus. A perseguição e a confiança Em Deus. em Deus. Joia. Irmão Diego e irmã Miriam. Pessoa submissa a Deus? Pessoa submissa a Deus? Sim, não deixa de ser. Não deixa de ser. Mas, hipoteticamente, irmãos, não estou querendo dizer se está certo ou errado, eu diria que aqui não deixa de ser, né? Mas a pessoa submissa a Deus, vamos melhorar, Miriam.
é uma submissão? Sim, é. Mas em que momento que ele está aqui? Ele está sendo perseguido. Opa! Então poderíamos melhorar. Submissão a Deus na perseguição? Sim. Ah, então aí já... Joia. Ou diante dos inimigos. Percebam, eu estou aqui tentando ajudar vocês, porque, olha, de um texto, e estou trabalhando na hipótese, lemos um texto, aquele texto está sacudindo o nosso coração, está sendo trabalhado no nosso coração, e de repente vem um desses temas. E agora, irmão Diego? No dia da adversidade, onde estará a minha confiança? Opa! Olha só que legal. Muito bom. Você pode até resumir, mas já vamos deixar grande mesmo, porque... Então, perceba, nós escolhemos aqui 6 temas. 6 temas. Primeiro, confiança em Deus. Segundo, a oração por socorro. Terceiro, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Quarto, a perseguição e a confiança em Deus. Quinto, submissão a Deus na perseguição. E sexto, no dia da adversidade, onde estará a minha confiança? Ou, na adversidade, onde está a minha confiança? Perceba, são temas ou não? Por causa de um salmo, nasce um tema. E agora, então nós estamos trabalhando no temático. Então vamos pegar aqui, escolham qual que os irmãos gostaram mais aqui. Eu sei que... Qual que vocês acharam mais interessante para a gente escolher um para ser um norte? Do Diego, achei bom. Então, quem mais? Quem votou no do Diego? Também achei bom. Então, 4 votos, então já ganhou. Já ganhou, porque aí quem vota num não vota no outro. Então vai ficar o do Diego. Só vamos dar uma melhorada? No dia da adversidade, onde estará a minha confiança? Não, pode colocar. Vamos deixar esse título um pouco grande mesmo, tá bom? Confiança em meio à adversidade. Como? Confiança em meio à adversidade. Boa, boa, melhorou. Então vamos lá. Confiança. Tudo bem, Diego? Pastor, com certeza, vamos aprender junto aqui. A adversidade. Olha só que interessante. Então, esse vai ser o nosso tema. E agora, irmãos, como nós poderíamos desenvolver esse tema? Vamos lá. Lembrando que do tema derivam-se o quê? As divisões. Não é necessário ter o texto, mas você concorda que foi ao ler esse texto que tudo aconteceu hipoteticamente no nosso coração? Então, eu poderia colocar assim como primeiro ponto, Davi. Ah, esqueci de um detalhe importantíssimo. Opa, pera lá. Não, deixa assim. Depois eu falo do outro. Então, eu poderia colocar assim, Davi no Salmo 56 demonstra sua confiança em Deus. Concorda? Sim. E aí... É o título? Não. O título é Confiança em Meio à Adversidade. Ah, tá. Que, na realidade, é o tema, né? Porque ele é um sermão temático. Mas seria o título desse tema. É o título, porque nós temos aquela questão da diferenciação técnica entre tema e título, mas como nós estamos trabalhando aqui no escopo, Júnior, de sermão temático, então eu estou trabalhando o tema por meios didáticos, a gente não esquecer que a gente está trabalhando temático. Então, o tema desse sermão é confiança em meio à adversidade. E a primeira divisão, eu poderia já usar os próprios Salmos 56 como uma das minhas divisões. E aí nós leríamos o quê? O Salmo 56. Ficou claro essa primeira divisão? Sim, mas... Pode falar. Não vai colocar numerários? Não. E aí agora a gente vai criar junto, a gente está criando junto. Introdução. Hã? Introdução, vai ter? Não, a gente está fazendo um esboço, por enquanto, irmão. Só o esboço. O que eu estou fazendo aqui, irmãos, é sendo prático com vocês,
na maneira de confeccionar, de escrever um sermão, como que é o processo, muitas vezes. E estou partindo do pressuposto do temático para mostrar o seguinte, que ao ler o Salmo, me veio um tema no coração. E eu quero falar à igreja sobre confiança em meio à adversidade. E aí, eu posso ler como primeira divisão o próprio Salmo 56. Posso ou não posso? Posso. Porque Davi demonstra sua confiança em meio à adversidade. Então, esse foi a minha a primeira divisão. Segundo ponto. Vamos lá. Quem mais na Bíblia que teve dificuldades? Vamos lá. Lembrando que o nosso tema é confiança em meio à adversidade. Quem mais passou por grandes maus bocados em que teve uma fé muito grande em Deus? Lembra que na aula passada, ainda de hoje, nós lemos um sermão de Êxodo, não foi? Como que era o título daquele sermão? De êxito? De Êxodo. Beco sem... Sem saída. Então, vamos aqui, ó. Eu tô especulando, tá, irmãos? Eu estou aqui criando com vocês. De repente, enquanto você ora, busca Deus, você se lembra de Moisés. Puxa, Moisés também. Moisés demonstrou confiança em meio à adversidade? E aí a gente poderia colocar em segundo lugar que Moisés, diante do Mar Vermelho, demonstra confiança em Deus em meio à adversidade. E aí a gente usa o texto... Hã? Não poderia ser baseado em questões também essa divisão? Por exemplo, a primeira, o que é confiar em Deus? Texto base, o Salmo 56. A segunda, como confiar? Aí usar o exemplo de Moisés. Parabéns, Moisés. Parabéns, Tomé. Então, olha lá, ó, de um temático já está saindo dois. Estou gostando de ver. Então, como que é a primeira divisão, Tomé? O que é? Confiar em Deus. Oh, fantástico. Salmo 56. Olha aí, ó. Vão anotando, irmãos. Vão anotando que isso daí já é esboço de mensagem de estudo dos irmãos. Segundo, qual que é? Como confiar em Deus? Como confiar em Deus. E aí, qual é o texto? Qual outro texto? A que o senhor citou aí de Moisés? De Êxodo, né? Tá. Êxodo, etc. Que era Êxodo, deixa eu ver aqui, pegar rapidinho aqui para vocês. Êxodo 14, do 1 ao 4. Fantástico. O que mais, Tomé? Aí, tá vendo? Já de um sermão temático, já nasceram dois. Vamos fazer uma última divisão. Então, para a gente concluir esse sermão temático. Uma terceira. Pode falar, Júnior? O que Deus espera de nós em tempos adversos. Aí, eu poderia colocar em qual dos dois temáticos, Júnior? Dos dois? É. Vamos concluir dessa forma, né? Como que é a frase? O que Deus espera de nós em tempos de adversidade. De nós em tempos de adversidade. Maravilhoso. Então, vou estar repetindo a mesma para o outro esboço. Percebam, aqui nasceu duas mensagens temáticas, baseado em 3 pontos. Tudo começou por causa da leitura de um salmo, mas eu não necessariamente estou trabalhando no salmo. Eu posso usar o salmo. Eu posso fortalecer a ideia no salmo. Essas duas mensagens foram bíblicas ou não? Sim. Dá para a gente poder trabalhar elas na igreja ou não? Sim. Simples, objetiva e bíblica. É óbvio que ela não é uma mensagem rica, como é a mensagem expositiva. Mas deu para a gente clarear como que nasce, muitas vezes, um sermão temático? O tema veio da Bíblia, por causa da leitura de um salmo, por causa de uma ideia,
por causa de um toque do Espírito no nosso coração, ou quem sabe por causa de um direcionamento enquanto orávamos, pela necessidade de alguém, ou pela necessidade da nossa igreja, ou pelo zelo com a igreja. Nasceu. E aí, em cima disso, você desenvolve. Tudo bem? Ficou claro? Vamos então agora... Bom, aqui eu dei um exemplo. Então, aí agora, depois dessa estrutura feita, aí a gente pode colocar uma conclusão, pode colocar uma ilustração, pode colocar a introdução. Mas o temático, a sua estrutura está montada. Deu para ver? Tem um tema, logo depois temos as 3 divisões, e depois uma conclusão, bem objetivo. Então, agora vamos para o sermão textual. Então, ficou claro como que tem vezes que a gente tenta reinventar a roda e tem vezes que as coisas são mais simples do que parece. Vamos agora para o sermão textual, e agora sim eu quero fazer uso de uma figura, porque percebam que na Bíblia aqui, nessa Bíblia que nós lemos, que é a Corrigida Fiel, a ACF de 2007, ela não tem notas nem introduções. Percebam que a Corrigida Fiel, ela é bem característica nisso. Olha só que legal, irmãos. Eles tentam pegar o texto sagrado e não querem nem colocar um título. Aí talvez você diga assim, mas pastor, por que os tradutores da Corrigida Fiel não colocam nenhum título? Não quer dizer que eles não coloquem em lugar nenhum, mas em muitos momentos eles não colocam título, porque eles não querem induzir a pessoa a fazer uma leitura do texto baseado no título deles. Mas estaria errado deles colocarem o título? Não. Não. Não estaria. O meu título. Desde que na sua Bíblia você tenha clareza de que aquele título que os tradutores colocam, ele não é sagrado, mas lembra que na aula passada, na 6ª aula, eu mencionei bastante que nos Salmos, em alguns Salmos, está ali algumas indicações do autor, e Davi geralmente coloca, e eu mencionei para vocês que o Espírito Santo fez questão de deixar esses textos. Então, na minha opinião, aqui é a minha opinião, tá, irmãos? Eu não sou linguista, eu não sou tradutor, eu aprendo com todos os tradutores, mas aqui é a minha opinião pastoral, a minha opinião como teólogo. Eu acredito, se o Espírito Santo preservou esse título deve estar aqui. Por quê? Porque foi preservado esse título desde a confecção do manuscrito que se perpetuou através dos séculos. Então, eu, particularmente, o título em negrito, eu até acho que é bom estar, mas se não estiver, não tem problema. Mas o que foi deixado como título pelo autor, a isso eu faço questão. Porque se o Espírito Santo quis preservar, então eu acho que vale a pena a gente considerar. Essa é a minha recomendação, tá? Tudo bem? A gente vai aprender mais sobre isso em Introdução ao Antigo Testamento e no Novo, e depois em Teologia Sistemática. Mas vamos lá. Agora eu vou pegar... Fala, Miriam, você ia fazer uma pergunta, Miriam? É o terceiro ponto lá que eu não entendi. Ah, o terceiro ponto foi o que Deus espera de nós em tempos de adversidade. Ah, o que Deus espera, né? É. Obrigada. Então, ficou 2 sermões temáticos, chamado Confiança em Deus em meio à adversidade, sendo que no primeiro ficou Davi, no Salmo 56, demonstra sua confiança em meio à adversidade. Moisés, diante do Mar Vermelho, demonstra a sua confiança em Deus diante da necessidade. E terceiro, o que Deus espera de nós em tempos de adversidade. Esse foi o primeiro sermão. Segundo sermão temático, que também tem o mesmo tema, confiança em meio à adversidade. Primeiro, o que é confiar em Deus? Salmo 56 nos responde. Segundo, como confiar em Deus? Êxodo 14, do 1 ao 4, Moisés, diante do Mar Vermelho, nos dá a resposta. E terceiro, o que Deus espera de nós em tempo de adversidade. O que faltou nesse terceiro ponto foi alguns versículos, né? A gente poderia colocar
que versículos para dar essa resposta agora no terceiro ponto? Só para a gente concluir. Salmo. Salmo? 40? Que salmo? 40? Então, o que diz o Salmo 40? Salmo 40 todinho? Não, espera no Senhor, confia nele. Joia, Salmo 40, ótimo. Muito bem. Então, Salmo 40, mas poderíamos colocar outras biografias, outros exemplos, Paulo, Pedro, Jesus. Poderíamos, né? Percebam, irmãos, olha, que gostoso, não? Não é gostoso ouvir uma mensagem dessa? Lembra que eu falei, irmãos, não subestime, é temático, mas lembram que quando eu falei que geralmente no sermão temático se criam muitos estudos e se faz muita teologia sistemática? Então eu não preciso dizer que esse tipo de sermão, ele também pode ser um sermão poderosíssimo, tá bom? Fechou? Agora vamos para o segundo exemplo? Estão gostando, irmãos, desses exemplos? Tá vendo? Eu poderia aqui deixar vocês fazerem, mas vamos fazer juntos? Para a gente render a aula, porque eu quero trabalhar mais nos próximos módulos sobre teologia da homilética, tá bom? Então, agora o segundo sermão, que agora a gente vai trabalhar no segundo sermão, que é o sermão textual. Aqui complica mais, né? Então, só que agora eu vou fazer uso daquilo que eu tinha dito há pouco, já que na versão que a gente acaba de ler, que é a Corrigida Fiel, não traz título, eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês alguns materiais que eu separei para vocês, que está aqui, que eu inclusive peguei da Bíblia My Bible. My Bible. Espera aí, deixa eu ver aqui. Onde está? Aqui. Aqui. Olha só, eu já separei, focando principalmente os títulos, tá? Ó, aqui, irmãos, na My Bible, sempre que você abre a versão bíblica, por exemplo, essa daqui é a atualizada revista interlinear, tá? Mas, na realidade, essa daqui, essa versão, deixa eu pegar aqui para vocês, revista e atualizada interlinear. Tá vendo aqui, ó, Arai, tá? Então, é a revista interlinear, mas é a revista e atualizada, a grosso modo. Olha como que traz a revista e atualizada. Ela traz um título, que inclusive aqui está em vermelho. Esse vermelho, guardem isso, tá, meus irmãos? Não está nos textos em originais, tá bom? Isso daqui é um título do tradutor, tá? Olha aqui está escrito. Davi roga a Deus que o livre de seus inimigos e confia em que lhe conceda. Eu concedo o quê? Que o livre, né? Agora, olha só que interessante. No original, tá assim, ó. Olha aqui, tá vendo que temos aqui duas chaves? Deixa eu mudar a cor aqui para destacar aqui para vocês. Deixa eu pôr aqui em azul. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui que tem chaves? Essas chaves? Ao mestre de canto, tá vendo? Então, no original tem esse cabeçalho, ó, que na revista atualizada, eles colocaram logo no versículo 1, eles não vêm com o texto bíblico, mas eles vêm com o cabeçalho. Olha como que alguns tradutores colocam. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Fecha aspas. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Opa, pera lá. Então, toda essa parte aqui é o cabeçalho sagrado. Vem cá, meus irmãos. É uma informação rica ou não? Sim. Riquíssima. Maravilhosa, não é? Aí vem o versículo, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me, tal. Então, deixa eu pegar uma outra versão aqui para vocês verem, ó. Salmo 52, na Bíblia Schaeffer. Ao mesmo tempo, também tem em vermelho aqui, mais uma vez, olha. Os tradutores da Bíblia Schaeffer colocam mais também um título, que é praticamente o mesmo título que a gente acabou de ver. E aqui também vem algo parecido
o que a interlinear mostrou. Só que está escrito assim, ó, ao mestre de canto, sobre Ionat Helen Recoquim, um Mirtã de Davi, ao ser capturado pelos filisteus em Gate. Aqui também é o que é a tradução do cabeçalho. Pastor, aqui já teve mais informações e teve, inclusive, uma transliteração do original, porque no que nós tínhamos visto há pouco, traduz da seguinte forma, olha só, a pomba nos terebentos distante, mas agora já traz como Ionate, Helen, Recoquim. Era original. Olha, hã? No original, né? No original. São informações relevantes? Claro que são. Então, percebam que no sermão temático isso tudo passou despercebido. Mas agora, no textual, opa, pode ser usado? Pode. E com certeza será utilizado no expositivo. Mas vamos lá, vamos continuar a lição de casa, que eu separei aqui pelo menos 5, 6 versões para vocês. Pode falar, Júlio. Interessante que, quando não tem um título, a gente fica no escuro e a gente faz a interpretação do que está a letra do texto. Então, aí pode ter várias propensões de interpretações. Alguns podem pensar, Davi está sendo perseguido, ameaçado, mas Davi não está preso. Aqui já diz no título que estava preso. Então, capturado pelos filisteus. Isso. Ó, e aí que entra a questão, Júnior. Se houve a preservação desse cabeçalho aqui, indiferente se está no original ou não, algumas palavras, e a gente vai chegar lá. Mas se o Espírito Santo fez questão que quando Davi... Ah, e detalhe, hein? Esse salmo tem o autor. O Espírito Santo quis deixar o autor. Tem salmo que nós não sabemos quem é o autor. Deduzimos quem possa ser. E tem salmos que a gente não sabe nem quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu. Ou seja, o Espírito Santo só quis deixar aquele poema. Ponto. Meus irmãos, guardem isso. Deixa a Bíblia falar. Se a Bíblia falou, ótimo. Se ela não falou, aceita. Tá bom? Agora, se ela está dando uma indicação, né, Júnior, como você disse, aí por isso que alguns autores, aliás, tradutores, vão colocar a sua impressão. Pastor, mas aqui é um acréscimo de homens. Irmãos, vamos lá. Camarada estudou, que nem um condenado as línguas originais. Será que a impressão dele não pode ser colocada aqui, em destaque, sabendo que isso daqui não é o texto sagrado, mas sim é a opinião de um tradutor? Nenhum problema, meus irmãos. Eu não vejo que isso daqui é uma heresia, tá entendendo? Eu não vejo que é uma heresia. Até mesmo, para mim, particularmente como estudioso, eu agradeço a Deus por esses tradutores. Porque, como você disse, Júnior, facilita a minha leitura. Principal... Hoje eu sou um teólogo, depois de 30 e quase 5 anos fazendo teologia, estudando teologia, mas eu não era novo convertido. Para mim, isso daqui já era uma ajuda. Agora, se tivesse um texto gigante, querendo explicar o Salmo, antes de eu ler o Salmo, aí eu falaria, falou demais. Porque, e se aquele texto estivesse me condicionando a uma heresia? Estão entendendo, meus irmãos? Mas, assim, um simples cabeçalho, para me dar um direcionamento, eu vejo como algo benéfico, tá bom? É a minha observação. Mas os tradutores da Corrigida e Fiel preferem nem colocá-lo. Aliás, eles não quiseram nem colocar o título aqui. Tudo bem. Meus irmãos, eu vou questionar eles dizendo que eles estão errados, não fala nada. Eu não sou um tradutor, meus irmãos. Isso daqui é discussão para o Ribeiro, é discussão para o Russell Shedd, é discussão para o Saião, tá entendendo? Não é discussão para mim, tá, meus irmãos? Aqui eu aprendo com eles, tá? A minha função aqui é ensinar vocês a fazer uma lição de casa para a gente pregar, tá bom? Então, voltando. Olha só, eu peguei outra versão aqui. Olha só. Aqui, eu já vou ler para vocês. Aqui, ó, Bíblia de Jerusalém. Isso é a Bíblia católica, tá? Olha só como está a Bíblia católica. Olha que interessante, irmãos. Salmo, vocês sabem que tem um dos salmos que eles dividem, né? Então, a Bíblia católica, a quantidade de salmos tem um salmo a mais, tá, meus irmãos? Então, esqueçam isso, mas vamos pegar o salmo literalmente. É porque em um salmo eles dividem em dois, tá? Então, é por isso que tem essa mudança. Coisa que os católicos quiseram fazer, mas não vamos entrar no mérito agora, não. Deixa isso para a introdução ao Novo Testamento. Agora, vamos trabalhar como se fosse o mesmo Salmo 56, ó. Olha só, o título que eles colocaram é
o fiel não sucumbirá. Olha que lindo, né? O fiel não sucumbirá. Ou seja, aquele que é fiel em Deus não vai cair. Deus vai reerguer. E aí vem aqui o cabeçalho, ó, do mestre de canto sobre a opressão dos príncipes longínquos. Ponto. De Davi, a meia voz, quando os filisteus o prenderam em Gate. Opa, pastor, aqui já deu uma... aqui não é a pomba nos carvalhos distantes. Eles traduziram, os linguistas católicos, como a opressão dos príncipes longínquos. E na Bíblia, My Bible, tem um quezinho que quando você clica, você cai aqui, ó. Olha só que legal. Você cai nessa explicação. Qual é a explicação? Os príncipes ou os deuses, conforme Salmo 45:7, 58:2, seres divinos. O termo opressão em hebraico também significa pomba, e frequentemente é trazido assim, mas o Salmo fala claramente de opressão. Então, na perspectiva desses tradutores católicos, ao invés de ser a pomba nos carvalhos distantes, é a opressão dos príncipes longínquos. Vamos aqui esquecer da questão católica, protestante. Vamos falar fazendo uma leitura apenas dessa tradução. Tem uma certa correspondência também ou não? Ok. Tem. Por quê? Pomba e opressão Se equivale, né? se equivalem, e querendo ou não, o texto está falando claramente de uma opressão que Davi passa onde? Quando estava entre os filisteus em Gate. Opa, então pode ser a opressão dos príncipes longínquos? Pode. Porque os filisteus, os habitantes de Gate, eles oprimiram Davi. Mas Davi clama a Deus e mesmo na terra distante, Deus o livra. Tem correspondência ou não? Claro. Tá Agora, bom? tem uma observação que na King James atualizada, ele fala que quando Davi estava prestes a ser preso, aí fala que foi preso. Vamos chegar lá. Ó. King James. Aqui, estamos na King James. Você pegou a atualizada King James? Então vamos lá para a King James atualizada. Essa daqui? Não, essa daqui é a fiel. Essa daqui, King James Fiel, irmãos, ela é uma tradução, só para vocês terem uma ideia, de deixa eu pegar aqui. De 1611, tá? Só isso. Então, ó, King James Fiel. Olha aqui, olha, traz um título. Vamos pegar essa primeiro, Júnior. Ó, Davi roga a Deus que o livre de seus inimigos e confia em que lhe conceda. Ou seja, percebam que a revista é atualizada Inteliar está utilizando um cabeçalho desde 1611. Pode ver que é a mesma correspondência, né? King James Fiel. Ou seja, por quê? Porque realmente tem a ver. E aí vem o cabeçalho agora, pode ver, ó, versículo 1. Ao músico-chefe Jonate Helen Recoquim, Miquitã de Davi. Miquitã de Davi seria poema de Davi. Jonate Helen Recoquim seria aquela tradução, pombas no carvalho distantes, ou, como a gente viu há pouco, a opressão dos príncipes longínquos. Percebam, irmãos, agora olha que interessante. A palavra Jonate e a palavra Jonas significa também pomba. Olha aí, lembra do livro de Jonas? Jonas, a tradução para Jonas é pomba, é pacífico. É aquele que leva a paz. Mas no caso do profeta Jonas, ele queria que Deus mandasse fogo para Nínive. Né? Ou seja, não tinha nada de pacificador, de pombinha. Ele estava mais para urubu ali, né? Que Deus destrua os ninivitas, né? Interessante, né? Mas essa expressão, pombas nos carvalhos distantes. Agora, deixa eu fazer um comentário aqui. Olha que interessante. Então, aqui, ó, quando os filisteus o levaram a Gate. E agora, deixa eu ir para o último texto que eu tinha separado para vocês. Aliás, penúltimo. Voltando aqui, King James atualizada, Júnior. Né? Porque é King James atualizada. Essa é de 2001. 2001. Olha só que interessante. Mais uma vez, ó,
Olha o título. Davi roga a Deus que o livre de seus inimigos e confia que ele lhe o conceda. Mais uma vez conservando o cabeçalho clássico. E aqui vem vamos dizer aqui, uma tradução, eu diria, do cabeçalho um pouco melhor. Deixa eu só parar aqui. Ó, ao regente do coro, lembra que há pouco eu até falei para vocês que essa expressão aqui, Mictã de Davi, essa daqui, seria o regente de música, ó, ao regente do coro, segundo a melodia, uma pomba em carvalhos longínquos. Opa, aqui em carvalhos distantes, em carvalhos longínquos. Aí vem, hino de Davi, quando os filisteus estavam para prendê-lo em Gate. Olha só, meus irmãos, eu fiz essa lição de casa para mostrar que muitas vezes um cabeçalho já prepara o nosso coração mais ainda para o texto, para a gente desenvolver uma mensagem. Lembra que a gente está aqui trabalhando na mensagem textual. A gente só está trabalhando no texto, no cabeçalho, e aí eu não estou indo nem para o contexto ainda, tá? Tudo bem? E só para a gente concluir, olha só, vamos agora pegar na NVI. Temos essa versão de 2023. Olha só como traz a NVI. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, uma pomba em carvalhos distante. Mictã. Aí vem uma explicação, né? Mostrando que seria um poema, como a gente viu há pouco, para aquele que, como se diz, deixa eu até abrir aqui. Não vou compartilhar agora, porque não separei para vocês, mas deixa eu só pegar aqui. Onde está? Aqui. Salmo 56, isso. Opa. Deixa eu até pegar aqui o que seria esse 106. Quando você clica nesse 106, está assim, título provavelmente uma indicação musical ou literária, tá bom? É o que significa o Mictã, como a gente viu há pouco, né? Quando fala que é o regente de música, né? Ó, ao regente do coro. Então, é o que se deduz dos tradutores. Por que eu estou falando isso, irmãos? Olha só que interessante, ó. Aqui na NVI, prestem bastante atenção, eles pegam o cabeçalho, como eu mencionei para vocês, nessa versão do ano de 2023, eles pegam e colocam em negrito o título que está lá no texto em original, mas eles não colocam nenhum cabeçalho, tá vendo? Eles fazem do próprio cabeçalho que está no texto em original, o cabeçalho para o Salmo. E aí começa, então, e aí, aliás, desculpem, eles põem em negrito o cabeçalho e eles colocam, ó, quando os filisteus prenderam Davi em Gate. E aí começa, na realidade, seria o versículo, aqui, ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, mas percebam que eles colocam já o em tudo isso. Estão entendendo onde eu quero chegar? Que muitas vezes um cabeçalho, ele está já sinalizando o que o texto está dizendo e a maneira em que nós devemos ler. Deixa eu continuar lendo agora aqui nas outras duas versões da NVI. Ó. Na NVI brasileira, já tem cabeçalho. Nessa daqui eles colocam um cabeçalho. Percebam, ó, uma pomba em carvalhos distante. Aí eles separam o versículo 1 daquele cabeçalho que está no texto original. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, poema epigráfico de Davídico, quando os filisteus o prenderam em Gate. E agora a última versão que eu separei para vocês, essa daqui, ó. Não traz o texto do cabeçalho no original, mas a própria NVI tem pelo menos 3 variantes da NVI. Davi roga a Deus que o livre de seus inimigos e confia em Deus que lhe o conceda. Ou seja, qual era a versão mais antiga que a gente viu hoje aqui, que trazia esse cabeçalho? A King James. E depois a gente viu a atualizada. E, então, percebam. Bom, vamos lá, vamos dar uma pausa agora, porque deu horário. Mas percebam que agora, nesse segundo sermão textual, nós estaremos até utilizando o cabeçalho. Então, vamos montar agora o segundo sermão textual? Vamos? Ficou alguma dúvida sobre o cabeçalho aqui, meus irmãos? Qualquer dúvida, acréscimo, coisas extras, eu sei que quando chegar a aula de introdução ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, isso vai ser muito bem esclarecido para vocês. Nesse primeiro momento, eu não estou dizendo aqui que acréscimos da Bíblia, não mesmo, é a Bíblia, tá? Isso daí são funções dos tradutores, isso daqui não é nenhuma heresia, tá, meus irmãos? Tá bom?
Nós acreditamos na Bíblia do Gênesis ou Apocalipse. Tá bom, meus irmãos? É isso. Nenhuma dúvida até aí, tá? Tudo bem? Alguma pergunta? Tá, então tá bom. Vamos fechar aqui o nosso segundo bloco para a gente ir para o terceiro, para não ficar uma aula muito longa, tá bom? Vou fechar aqui.